Bem-vindo ao Personalité. Hoje você vai conhecer um jovem cientista que é capixaba, mas faz doutorado nos Estados Unidos e está em Vitória para lançar um livro sobre o uso da tecnologia nas favelas. E tem ainda as personalidades que marcaram a semana no quadro Personalité VIP, um link direto com a minha coluna no jornal Folha Vitória. E você, é claro, é meu convidado mais que especial. Ele saiu de Vitória aos 23 anos para fazer mestrado na Alemanha em Ciência da Computação e hoje ele é doutorando em Informática Social pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Foi o primeiro brasileiro a ter o Google Glass e está lançando o livro Favela Digital. O Personalité de hoje está high-tech porque eu converso com Davi Nemer. Davi, conta pra gente o que você descobriu subindo morro, enfim, todas essas favelas que você percorreu. Como que é a relação das pessoas com a tecnologia? Então, André, é uma relação totalmente diferente que a gente está acostumado de ver aqui embaixo, que o pessoal fala no asfalto. O pessoal lá usa da forma que mais convém a eles. A gente tem muito preconceito às vezes de falar que lá tem muito gato, que lá tem internet toda emaranhada, mas na verdade é que nenhuma empresa lá sobe para fornecer essa internet para eles. Então eles arrumam um jeito de levar a internet lá para o povo. Ainda mais hoje em dia que o acesso à internet foi considerado pela ONU um direito humano, então mais do que nunca isso é um acesso legítimo, a gente não pode ter esse preconceito. E esse livro vem justamente com isso, mostrar as diferentes formas de utilização da tecnologia lá na favela, na comunidade, e um olhar sem preconceito, é um olhar para empoderar esse tipo de uso. Isso deve ser um prato cheio para os gringos. Eu sei que você já tem várias exibições dessas fotos fora daqui. Conta um pouquinho para a gente de como que está sendo a repercussão. Então, o livro vai ser lançado aqui dia 2 de outubro, vai ser o primeiro lançamento dele. E vamos ter uma exibição dessas mesmas fotos, são 12 fotos selecionadas, que foram produzidas com os fotógrafos Avaral. Vai para Londres, vai para Kaiserslautern, vai para Berlim, vai para Cidade do Cabo, na África do Sul, e vai também para Indiana, para a minha universidade. Davi, eu estou cheia de perguntas para você, mas eu quero logo chegar no Google Glass. Vamos lá. Como que você foi o primeiro brasileiro a conseguir esse gadget, se é que eu posso chamar assim? O Google Glass, ele não está aberto à venda. O Google que seleciona as pessoas, e para selecionar as pessoas você tinha que enviar uma mensagem pelo Google Plus, avisando para que você queria usar o Google Glass. Eu mandei justamente essa minha pesquisa, que eu queria retratar o dia a dia na favela através do Google Glass. Fui a Nova York e lá eu tenho um treinamento formal pelo Google, tenho que assinar uns termos de compromisso, porque tem coisas com o Google Glass que eu poderia fazer, mas não é permitido pelo Google. Nossa, eu usei, gente, vocês não têm noção do que é isso. Computador na sua frente que responde a comando de voz. E você entra na internet, você entra no YouTube, você vê vídeo, você ouve vídeo. Aqui, André, ele não tem um speaker, ele não tem uma caixa de som. O som é transmitido através de vibrações pelo osso. Então, ele passa som de alta definição através do seu osso para você escutar o que está acontecendo. Altíssima tecnologia, por isso que os Estados Unidos estão aí dominando o mundo e é todo mundo com medo da espionagem. E o que você achou de tudo isso? Então, é uma coisa muito séria. A espionagem, ela vem muito menos da questão tecnológica, muito mais levando para a questão ética, né? O que acontece? Os Estados Unidos hoje, o tráfego da internet passa pelo menos 80% a 70% pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos dizem que não fazem nenhum tipo de espionagem, nenhum tipo de análise de dados, mas eles fazem. Acabou que saiu aí pelo Snowden, ele publicou os documentos comprovando isso. Agora eu vou tocar num assunto polêmico, já que a gente falou disso. Você teve que sair do Brasil para estudar o que você gosta, o que você quer. Isso, de alguma forma, para você é frustrante ou ok? Que a gente esteja tão... Não, é frustrante. É frustrante até porque a gente tem muita gente boa aqui no Brasil. Eu tive que sair daqui para estudar Paulo Freire lá nos Estados Unidos. Paulo Freire, na minha universidade, ele é tido como um dos grandes educadores, né? E ele é.
Você não vê um investimento nisso, né? Eu estou estudando na favela e lá esse modo de vida exótico nos Estados Unidos enche os olhos deles, porque eles realmente reconhecem a necessidade de estudar o inexplorado. Aqui não, aqui é visto, né, às vezes alguém consegue ver uma coisa interessante, você esbarra muito na burocracia do governo, você não vê... A gente tem muito esse preconceito com a gente mesmo, a gente não quer estudar o nosso porque a gente acha que isso não vai gerar nada de produtivo, não vai chamar atenção. Pois é, Davi, então eu acho que a gente pode ter um monte de Steve Jobs e Bill Gates perdidos pelas favelas que não são descobertos porque não tem oportunidade, é isso mesmo? Isso. E o que você achou do filme? Do Jobs? O filme é muito bom, né, André? A gente estava conversando que você fazer um filme de uma biografia pode ser um filme chato, mas ele acaba sendo muito interessante. O Steve Jobs, ele realmente é um gênio, como todo gênio, ele tem suas peculiaridades, ele não tinha competência social, né, não tinha capacidade de gerar relacionamentos, muito excêntrico, mas era nessa excentricidade que ele conseguia ser perfeito em tudo aquilo que ele estava envolvido. Ele via oportunidade, naquilo ele pensava no impossível. Por exemplo, o pessoal fala muito do iPad, do iPod. Isso são conceitos que já existem há muito tempo, só que só ele conseguiu colocar daquela forma e bombar do jeito que bombou. Agora me fala do Bill Gates. Ele é um vilão, ele corrigiu isso com as caridades que ele está fazendo. Qual a sua opinião sobre ele? Ele traiu ou não? Não, você é mais fã do Steve Jobs, eu acho que eu sou mais fã do Bill Gates. Não, ele não traiu o Steve Jobs. Inclusive, o que aconteceu? Existia um centro de pesquisa em Palo Alto da Xerox. A Xerox que desenvolveu o mouse e a interface gráfica que ele ia usar no Macintosh. Ele conseguiu contratar umas pessoas da Xerox, assim como o Bill Gates conseguiu, só que o Bill Gates foi mais rápido. Então, vamos dizer que os dois roubaram, assim, entre aspas, da Xerox. Só que o Bill Gates ele foi mais rápido e o Steve Jobs, orgulhoso do jeito que é, não aceitou. Então, eles eram amigos, sempre foram amigos, né? Amigos, negócio à parte. Tanto é que nos dias finais do Steve Jobs, o Bill Gates passou muito tempo com ele e passaram filosofando, né? Qual o papel da tecnologia na sociedade? O que a tecnologia fez para a educação? Essa é uma frustração do Steve Jobs, que a tecnologia já fez muito pouco para a educação ainda. Eu vou ter que chamar o intervalo e na volta a gente tem perguntas de Rodrigo Santos Martins, Cláudio Kepp e Felipe Risque para o Davi. Não saia daí.